Vamos ver aqui o que a reportagem da Folha de São Paulo fala sobre o Lula. Lula diz a aliados que devem indicar ministros políticos depois da PEC de transição. Montagem de final da equipe do petista deve ficar para as vésperas do Natal, segundo dos auxiliares. Reportagem da Kátia Seabra, da Vitória Azevedo e da Raquel Lopes. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem sinalizado a aliados que as costuras políticas e a violação da PEC da transição na Câmara devem adiar o anúncio final da composição da esplanada dos ministérios para as vésperas do Natal. O objetivo do petista é concentrar anúncios de ministros políticos, principalmente de partidos aliados, para depois da aprovação da PEC, numa estratégia para medir sua força no Congresso e a fidelidade das legendas que disputam espaço em seu governo. Aliados de Lula ressaltam, no entanto, que ministros de perfil mais técnico poderão ser anunciados nos próximos dias. A previsão é que isso ocorra já nas próximas sexta-feira, dia 16 de dezembro. O presidente eleito viaja a São Paulo na noite desta quarta-feira, onde deverá encontrar o presidente da Fiesp, da Federação de Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes. Ele é cotado para comandar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O Josué Gomes é filho, deixa eu ver se a Folha lembra essa reportagem. Olha o Lulão aqui, maravilhoso. O Josué Gomes, gente, só para vocês saberem, ele é filho do José Alencar, que foi vice do Lula. Então é um nome importantíssimo para o Lula estabelecer um contato nesse interim. A sinalização de Lula reforça o que ele disse na quinta-feira, dia 8 de dezembro, a dirigentes do Avante. Ele só definirá os escolhidos em atendimento à cota dos partidos políticos aliados depois da aprovação da PEC da transição na Câmara dos Deputados. Lula e seus articuladores políticos, entre eles o deputado federal José Guimarães, têm repetido que a prioridade é garantir recursos para os benefícios sociais, como a continuidade dos auxílios emergenciais. Com isso, o presidente eleito também busca tempo para desatar nós e aparar arestas entre aliados na disputa por assentos na esplanada. Há brigas que ainda ocorrem dentro do próprio PT. Existe também uma expectativa de que o presidente eleito divulgue em breve mais nomes de mulheres para compor o seu ministério. O objetivo é balancear o anúncio da semana passada, quando todos os escolhidos foram homens, o que gerou críticas ao petista. Essas críticas também vieram muito da Miriam Leitão, do jornal O Globo, dos suspeitos de sempre. E a Margareth Menezes está praticamente confirmada para a cultura. Então está tendo uma preocupação desse governo, até em comparação com o governo da Dilma e com o governo anterior do Lula, com representatividade negra, com representatividade feminina. A Tamires Sampaio não é ministra, mas a Tamires Sampaio estava no grupo de Justiça e Segurança Pública, trazendo as pautas da periferia, que o Flávio Dino, inclusive, incorporou. Então, essas críticas que a Folha e o Globo sempre frisam, que só foram anunciados homens no começo, e me lembraram também, né? O Flávio Dino não é branco. É um governador do Maranhão que já vai para o eixo Nordeste, que é importante, que o governo já está prestigiando esse setor. Então, isso é meio furado e são os primeiros ministros. Nesse caso, seriam mulheres que atendem a perfis técnicos ou da cota pessoal do presidente eleito. Entre as cotadas estão Nízia Trindade, na saúde, Isolda Sela, na educação, Marina Silva, meio ambiente, e Simone Tebet, no desenvolvimento social. Presente uma reunião com Lula nessa terça. Aliás, a Simone Tebet suscitou vários debates por conta da ausência dela na diplomação do Lula. Segundo ela teve um compromisso no estado dela e justamente ela não compareceu por conta disso. Ela elogiou o presidente eleito na diplomação, mas não esteve presente por lá. E a Simone Tebet justamente teve um compromisso lá no Mato Grosso do Sul, que é o estado dela, que justamente a gente está acompanhando aqui. Presente em uma reunião com Lula nesta terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022, o coordenador da CMP, Central de Movimentos Populares, Raimundo Bonfim, disse que o petista indicou que o desenho do primeiro escalão só estará concluído dentro de 10 dias. Segundo Bonfim, Lula diz que está ciente de que o futuro secretário-geral da presidência, posto que com status ministerial deve ser de sua confiança e contar com apoio dos movimentos sociais. Hoje existem 4 nomes discutidos para a secretaria-geral. 3 deles pessoalmente ligados ao presidente eleito, os deputados Márcio Macedo e Emílio de Souza,
e o advogado Marco Aurélio Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, chegou a propor para o cargo o nome do secretário-geral do partido, Paulo Teixeira. Pessoas que acompanham o tema dizem que é uma opção fora do PT ainda pode ser sugerido a Lula. Lula, então, está definindo aí os seus ministros. Em uma reunião na noite de domingo, o presidente eleito definiu com aliados o traçado da esplanada dos ministérios. Segundo os participantes, o desenho deverá repetir o modelo de seu primeiro governo, quando foram 38 pastas. Para o seu terceiro mandato, a expectativa é que sejam 35 pastas. Na manhã de segunda, Lula se reuniu com membros do PT do Ceará para debater a possibilidade de nomeação da governadora do estado, Isolda Sela, para a pasta de educação. Como a opção por Isolda não é consensual na bancada do Ceará, o ex-governador e senador eleito Camilo Santana terá papel decisivo na escolha do representante do estado no governo Lula. O próprio Camilo poderá vir a ocupar uma cadeira na equipe de Lula. Ele é mencionado para pastas de cidade ou planejamento. Outro cargo em disputa é o Ministério do Turismo. Em reunião com Lula na semana passada, o Avante defendeu a nomeação do presidente do partido, Luiz Tibé, para comandar a pasta. Na conversa, Lula agradeceu o apoio do partido à sua candidatura. Ainda no primeiro turno, foi então que informou que só deverá anunciar ministros com perfil político depois da votação da PEC. O deputado federal Marcelo Freixo chegou a ser cogitado para o turismo, mas dificilmente o PSB ocupará 3 assentos na esplanada. O senador eleito Flávio Dino foi anunciado na última sexta como titular da pasta de Justiça e Segurança Pública. Outro cotado de ministeriável é o ex-governador Márcio França, do PSB. França despontou como favorito para chefiar o Ministério das Cidades, mas o seu nome perdeu força nos últimos dias. Como alternativa, a França poderá comandar o Ministério da Ciência e Tecnologia. O PSB não está satisfeito com o arranjo. Deixa eu fazer um paralelo aqui, gente. Essa reportagem da Folha, ela tem bastante similaridade a essa reportagem que a gente leu agora da revista Fórum. É uma reportagem feita com fontes em off, então muitas das informações podem acabar não se comprovando no final. Então, por isso que eles falam, esse está cotado, aquele está cotado, esse perdeu força. Eles conversaram com muitas pessoas do gabinete de transição do governo. Então, e tem aquela coisa, né, gente? Tem um lado que é reportagem, que é o trabalho de você falar com os assessores, falar com o pessoal, e tem um lado que é fofoca também, que esse pessoal fofoca muito. É muita gente envolvida no governo de transição. E deixa eu agradecer aqui o Fred Rico de Fé e o curso Sapateiro de Reparos. Bom dia, Pedro, e demais presentes. Bom dia, querido. Ajudem com superchat, gente, para a gente fechar muito bem a nossa live. Daqui a pouco a gente vai seguindo aqui para as próximas notícias. Vamos continuar falando aqui do governo Lula, que é um alívio. É um alívio ver o governo Lula depois de tanta coisa que a gente passou nos últimos anos. Já o Ministério das Comunicações, que será separado da SECOM, Secretaria Especial de Comunicação Social, no novo governo, poderá ser usado nas negociações para reforçar a base aliada no Congresso. O nome dado certo entre petistas é o do deputado Alexandre Padilha, para articulação política, cargo que já foi cobiçado pelo deputado federal José Guimarães. Como compensação, o cearense poderá ocupar a liderança do governo na Câmara. Ainda há disputas pelas pastas de Mulheres e Igualdade Racial. Na primeira, desponta o nome da ex-senadora e atual deputada federal, Regiane Dias, indicação do seu marido e do senador eleito Wellington Dias. A Secretaria das Mulheres do PT, Anny Moura, também é citada. Na igualdade racial, são cotados o historiador Douglas Belchior e a ex-ministra Nilma Lino Gomes. Outra pasta cobiçada é a do Trabalho. Centrais de sindicais indicaram o nome do ex-ministro e deputado eleito Luiz Marinho, mas o PCdoB já manifestou interesse pelo ministério. Na frente técnica, o presidente eleito deve anunciar nos próximos dias a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, como nova ministra da Saúde. O nome já circula há semanas como provável para ocupar a pasta. Lula disse a aliados que gostaria de uma mulher no comando do ministério. Mencionou ainda que não queria indicar alguém do setor privado. Nízia é socióloga, com mestrado em ciência política e doutora em sociologia pelo Instituto Universitário Pesquisas do Rio de Janeiro. Ela é presidente da Fiocruz desde 2017. Na tarde desta terça, a cantora Margareth Menezes confirmou que chefiará o Ministério da Cultura. Ela é a primeira mulher entre os anunciados. A senadora Simone Tebet, terceira colocada no primeiro turno e que se engajou na campanha do petista, também é certa para ocupar algum espaço na esplanada. Tebet é uma das cotadas para assumir a pasta de desenvolvimento social
responsável pelo gerenciamento do programa Bolsa Família. No entanto, a resistência no PT a entregar uma das vitrines do futuro governo a uma eventual adversária nas próximas eleições presidenciais. Além disso, petistas defendem o nome da ex-ministra Tereza Campelo, militante histórica do PT e especialista em assuntos referentes a programa de transferência de renda. Eu entrevistei a Tereza Campelo e entrevistei também a Simone Tebet, e ela é muito capacitada, tá? Eu entendo a ambição da Tebet, eu entendo a estratégia do Lula também, mas a Tereza, para essa pasta especificamente, ela é mais qualificada. E essas são as cartas que estão na mesa, gente. É muita fonte em off, muita fofoca, muita coisa que carece, às vezes, um pouco de comprovação, de documentação. Então, quando eu estava fazendo aquela crítica à fórum, não é uma crítica pessoal a eles. Espera só um pouquinho. Estou mandando aqui um recado no grupo do Folha Democrata. É muito importante, gente, para a gente ficar muito bem informado.